Biografia de William Carey, capítulo 13. Sentando com os missionários. William Carey desceu do barco na margem oeste do rio Ugly. A bandeira vermelha e branca da Dinamarca ondulava levemente. Ali estavam dois novos missionários que vieram encontrá-lo. Joshua Marshman, de 31 anos, professor de Bristol, e Daniel Brusdon, de 21 anos. Os homens se cumprimentaram de modo caloroso. William estava ansioso para começar o trabalho missionário em Serampore. A primeira coisa que eles precisavam era de um lugar para morar. E depois de ver como era caro alugar casas ali, o grupo decidiu comprar uma enorme casa localizada ao lado do rio, em 2 hectares de terra. A casa custou todo o dinheiro que os missionários trouxeram consigo da Inglaterra. E foi preciso pedir emprestado um pouco mais. Embora não gostasse de pedir dinheiro emprestado, William sentiu que comprar a casa e a terra lhes pouparia muito dinheiro no final. Em uma semana, os 10 adultos e as 9 crianças haviam se mudado para a casa que dispunha de espaço suficiente para cada família ocupar 2 quartos, além de uma sala de reunião, uma sala de impressão, uma sala de jantar e uma sala de aula. Os adultos realizaram muitas reuniões para discutirem a administração da comunidade missionária. Embora William estivesse na Índia há mais tempo, ele ouvia com atenção as ideias de todos. No final, ficou decidido que cada adulto seria responsável pela casa por 30 dias. Todo o dinheiro que entrasse na comunidade, fosse do comitê da sociedade missionária, do resultado da venda de livros ou das taxas da escola que planejavam abrir, deveria entrar para o fundo mútuo do grupo. Ninguém manteria nada que ganhasse para si mesmo, e todos receberiam um pequeno subsídio mensal. William sabia que em qualquer comunidade haveria divergências e discussões. Por isso sugeriu a reserva das noites de sábado para o grupo se reunir e discutir qualquer problema que pudessem ter. Ele fez com que cada pessoa prometesse conversar e perdoar um ao outro, em vez de guardar rancor. Todos estavam ansiosos para começar a trabalhar. William Hard descarregou a prensa e deu a ela selo de aprovação. A prensa era de um modelo mais antigo, mas fora bem cuidada. Ele a alojou em uma pequena sala externa. E no dia seguinte começou a escolher os tipos para a edição bengali da Bíblia. No entanto, ele não trabalhava sozinho. Felix e William Carey Jr. estavam fascinados pela prensa e por todo o processo de impressão. Eles corriam bastante para fazer tudo o que William Hard lhe pedia. William Carey e John Fontai, os 2 únicos missionários fluentes em bengali, saíam para pregar todos os dias nos subúrbios vizinhos. Como já estava na Índia havia um tempo, William sabia a forma certa de iniciar uma conversa com um indiano. O truque era chamar a atenção da pessoa com uma pergunta. "Que marca é essa que você traz no rosto?" Indagava aos brâmides com uma marca branca pintada na testa. "É a marca de Telak", o brahmane respondia com orgulho, sem saber que o inglês com quem ele falava sabia muito sobre sua cultura. William continuava: "E por que você a usa?" E eles diziam: "É assim que adoramos nossos deuses. Só os mais santos podem usá-la. Os Shastras nos dizem que é bom." William assentia, sabendo que os Shastras eram os livros sagrados dos brahmanes. Então ele tirava uma Bíblia da bolsa e perguntava: "E você já viu os Shastras cristãos? Eles contam a história de quem é o Senhor de toda a criação." A partir daí, William contava à pessoa a mensagem do Evangelho e o desafiava a ler a Bíblia ali mesmo. Ao fazer perguntas como essa, William conseguia contar a muitas pessoas a mensagem do Evangelho. E muitas pessoas ficavam interessadas no que ele tinha para dizer. No entanto, ainda não havia conversos. Joshua não perdeu tempo em começar seu projeto. Ficou decidido que ele deveria administrar um colégio interno para meninos e meninas na casa. Ele colocou um anúncio da escola na Gazeta de Calcutá, e logo ele tinha alunos suficientes. Os funcionários da Companhia das Índias Orientais ficaram mais que felizes em enviar filhos e filhas para a escola, em vez de fazê-los viajar de volta à Inglaterra para obter boa educação. A escola ensinava os assuntos básicos como leitura, escrita, aritmética, contabilidade e geografia, e oferecia aulas em latim, grego, hebraico, persa e sânscrito.
Hannah Marshman era uma mulher muito capaz, e todos logo perceberam que ela, ao contrário de Dolly Cowdery, era tão missionária quanto seu marido. Ela trabalhava ao lado dele e dirigia o lado feminino do internato. Ela também assumiu o controle dos 2 meninos mais novos de Cowdery, Jabes e Jonathan, que muitas vezes corriam soltos pela casa. Dolly tinha recaído em sua condição mental instável e quase nunca saía do quarto ou cuidava dos meninos, e William não parecia notar quando eles saíam do controle. Joshua e Hannah faziam o trabalho de 6 missionários e dentro de um mês após a abertura da escola, abriram a 2ª escola para meninos indianos. As aulas deveriam ser ministradas em Bengali. No espaço de uma semana já haviam 40 meninos matriculados. É claro que William estava encantado com tudo. As coisas estavam começando a se encaixar. Havia algo positivo a apresentar nos relatórios enviados ao Comitê da Sociedade Missionária, sim. Os dias eram longos e difíceis, no entanto, os missionários estavam começando a ver os resultados do trabalho. 2 meses depois de chegar em Serampu, William soube o quão acertada fora sua decisão de se mudar para lá. George Whitney retornara à Inglaterra e fora substituído por outro residente comercial, que se opunha de forma total ao trabalho missionário na Índia. O substituto de George Whitney proibiu os missionários de pregar nas aldeias dos distritos. Se William ainda estivesse lá, não teria permissão para continuar o trabalho missionário. Ao mesmo tempo, o governador-geral da Índia Britânica ficou irritado com algumas coisas impressas no jornal e emitiu uma ordem proibindo todas as prensas fora de Calcutá. Mais uma vez, se William não tivesse se mudado, sua prensa provavelmente teria sido confiscada. Em vez disso, ela estava em segurança em Serampu e pronta para começar a imprimir a Bíblia em Bengali. Percebendo que imprimir a Bíblia em 4 volumes era uma tarefa gigantesca, William Wade teve uma ideia inovadora. Por que não começar com os evangelhos e imprimi-los um de cada vez? Sua ideia provou ser um sucesso. Ele foi capaz de imprimir os evangelhos muito mais rápido e muito mais barato que uma Bíblia de 4 volumes. E logo centenas de cópias do Evangelho de Mateus foram distribuídas. Não demorou muito para ser preciso contratar alguns trabalhadores indianos para ajudar na impressão do material. Logo, a gráfica tinha um topógrafo, 5 impressoras, um dobrador e um colador, além de William Hard, Daniel Brusdon, Félix e William Jr., todos trabalhando em período integral. Eles imprimiam 6.000 meias folhas por semana, mais do que William Hard considerava humanamente possível. No entanto, além de pagar os trabalhadores indianos, além da aquisição de papel e tinta, demandava muito dinheiro. Logo, a missão ficou sem fundos para impressão. William Hard surgiu com outra ideia ousada. William Cowdery havia dito a todos que havia muitos homens na Companhia das Índias Orientais que torciam em segredo pelo trabalho missionário. William Hard se perguntou por que não pedir ajuda, pois foi exatamente isso que fizeram. A missão colocou um anúncio na Gazeta de Calcutá, pedindo aos leitores que fizessem uma assinatura para ajudar na impressão do material. Por 4 libras, um assinante receberia um exemplar da Bíblia impressa em Bengali e, com o restante do dinheiro, ajudaria na impressão de mais Bíblias. A ideia da assinatura foi um enorme sucesso e o dinheiro levantado foi suficiente para manter a prensa funcionando. Quando o governador-geral leu o anúncio no jornal, ficou indignado. Ele não proibira todas as prensas do distrito de Bengala, com exceção de Calcutá? Então por que esses ingleses tinham uma prensa em Serampu? Ele ordenou que o reverendo Brown, capelão do exército em Fort William, o visitasse imediatamente para discutir a situação. O reverendo Brown era a mesma pessoa que 7 anos antes havia batido a porta na cara de William Cowdery e tinha se recusado a ajudá-lo e a sua família logo depois de chegarem à Índia. William não era um homem de guardar rancor e prometera a si mesmo naquele dia, 7 anos antes, que não guardaria mágoa do capelão. Fiel à sua palavra, logo depois de se mudar para Serampu, ele visitara o reverendo Brown. Como resultado, os homens se tornaram bons amigos e William visitava o capelão com frequência para mantê-lo atualizado sobre o trabalho missionário em Serampu. O reverendo Brown conseguiu assim assegurar ao governador-geral que William e seu grupo pretendiam imprimir apenas Bíblias e nada que criticasse o governo britânico ou a Companhia das Índias Orientais. Ao ouvir isso, o governador-geral se acalmou.
De fato, a partir de então, ele começou a nutrir um interesse positivo sobre as atividades de William Carey. Até o ano de 1800, a Sociedade Missionária havia enviado 7 homens, todos acompanhados de suas famílias como missionários na Índia. Em agosto daquele ano, apenas 5 deles ainda estavam com a missão. William Grey morrera 22 dias depois de chegar à Índia e o Dr. Thomas deixara a missão e a fábrica de índigo e foi para o interior, onde se envolvera no lucrativo negócio de destilar rum. Agora eles estavam prestes a perder mais um deles. John Fontaine fizera uma viagem rio acima para visitar discretamente algumas das aldeias em torno de Mundinabat, onde antes ele costumava ser um visitante habitual. Enquanto esteve lá, John pegou desinteria e acabou morrendo. Ele e Melvin estavam casados havia apenas 9 meses. Vários meses depois, William Hardy se casou com Mary Fontaine. O mês de outubro do ano de 1800 marcou o 7º ano de chegada da família Carey à Índia. As coisas foram desesperadoras e difíceis no começo, de modo especial durante o 1º ano. No entanto, agora, William sentia que as coisas estavam indo bem para ele. Ele falava bengali e sânscrito com fluência e tinha uma equipe de colegas missionários à sua volta. Juntos, eles administravam uma bem-sucedida escola inglesa e outra para crianças indianas, e tinham uma prensa ocupada produzindo dezenas de exemplares das escrituras em bengali. Apenas uma coisa estava faltando: ainda não haviam convertidos. Sem conversões para mostrar por seus esforços, William secretamente temia que a sociedade missionária na Inglaterra pudesse perder o ânimo e cessar o envio de mais missionários. Contudo, a situação estava prestes a mudar. Um carpinteiro de Serampur chamado Krishna Pal levou seu filho até o rio Hooghly para tomar banho. Ao se preparar para entrar na água, ele escorregou do degrau mais alto da escada que levava até a água, caiu e deslocou o ombro. Como não estava longe da casa da missão, ele enviou o filho mais velho até lá para pedir ajuda. O Dr. Thomas estava visitando a casa e, quando ouviu o que havia acontecido, reuniu William e Joshua para ajudar. Juntos, os homens correram até o local do acidente para ajudar o homem. A ajuda envolvia amarrá-lo a uma árvore para mantê-lo imóvel, para que o Dr. Thomas pudesse empurrar seu ombro de volta para o lugar. Enquanto o homem machucado estava sentado debaixo da árvore e se recuperava da provação, o Dr. Thomas partilhou com ele a mensagem do Evangelho. O homem escutou com educação como tantos outros hindus, mas não disse nada. No dia seguinte, William visitou o homem resgatado para ver como ele estava e o convidou a visitar a casa da missão. E mais tarde naquele dia ele foi lá com um amigo. Os 2 homens vieram no dia seguinte e no outro dia também. De fato, muito depois da cura do ombro, os 2 homens continuaram a visitar a casa missionária para conversar com os missionários sobre seu Deus. Por fim, 3 dias antes do Natal de 1800, Krishna Pal e Gokul anunciaram o desejo de se tornar cristãos. Foi um dia maravilhoso para William. Depois de 7 anos de trabalho, havia 2 convertidos indianos. A verdadeira questão, no entanto, para todos os missionários, era se haveria um indiano que tivesse acreditado no Evangelho e coragem para romper com sua casta. A pergunta foi respondida quando o Dr. Thomas, que ainda estava visitando a casa, convidou Krishna Pal e Gokul para almoçar com os missionários. Normalmente isso seria impossível. O hindu romperia com sua casta se comesse com um não-hindu. Por mais surpreendente que fosse, os homens se sentaram de bom grado e comeram com os novos amigos. Os servos indianos na casa da missão ficaram chocados e espalharam rapidamente a notícia de que 2 hindus estavam sentados comendo com os missionários. No momento em que os 2 saíram da casa da missão naquela tarde, parecia que todos em Serampur sabiam o que tinham feito. Muitos hindus estavam furiosos. Como 2 de seus próprios homens se atreviam a quebrar a casta. As pessoas esperavam na rua do lado de fora de suas casas para atirar pedras nos homens, enquanto eles se apressavam para fugir. Quando Gokul chegou em casa, ele encontrou sua esposa Kamal e sua mãe fazendo as malas. As mulheres ouviram as terríveis notícias e se sentiram tão humilhadas que não puderam ficar nem mais um minuto na mesma casa com ele. A esposa de Krishna Pal, juntamente com suas 4 filhas, ficaram. No entanto, elas estavam muito assustadas.
Elas temiam que todos fossem mortos pela multidão enfurecida que se reuniu do lado de fora de sua casa. No dia seguinte, Krishnapal, sua esposa e sua filha mais velha foram lançados na prisão. Quando sua filha mais velha tinha 6 anos de idade, Krishnapal tinha combinado que ela iria casar com um menino de Calcutá. A filha ainda não conhecia o menino, contudo não importava. Pelo costume hindu, o casamento já era oficial de qualquer maneira. Dentro de 24 horas, as notícias dos hindus convertidos ao cristianismo em Serampur se espalharam por Calcutá, onde o pai do menino, que estava disposto a se casar com a filha de Krishnapal, o ouvira e ficara furioso. Se a filha permanecesse na mesma casa que seu pai convertido ao cristianismo, ela não estaria mais em condições de se casar com seu filho. Então o pai do menino foi imediatamente buscar a noiva do filho. Quando o pai chegou a Serampur, Krishnapal havia conversado com a família sobre sua conversão, e elas também estavam pensando com sinceridade em se tornar cristãs. Como resultado, sua filha mais velha não tinha certeza se queria se casar com um hindu, e é claro que Krishnapal não a obrigaria. Quando o pai do noivo ouviu isso, agitou a multidão ainda reunida do lado de fora da casa desde a noite anterior. A multidão arrastou Krishnapal e sua esposa e sua filha perante um juiz, que o prendeu por quebrar um contrato de casamento. Assim que souberam disso, William e Joshua correram até o governador Bie para pedir ajuda. O governador ordenou que os 3 prisioneiros fossem libertados, até que todo o assunto fosse examinado. Enquanto estavam na prisão, tanto a filha de Krishna como sua esposa decidiram se tornar cristãs, bem como suas outras 3 filhas mais tarde naquela noite. William celebrou a notícia com entusiasmo. Agora havia 7 cristãos hindus na região de Bengala. Em 28 de dezembro de 1800, foi realizado um culto batismal. Os 7 novos convertidos concordaram em ser batizados. No entanto, quando viram a enorme multidão de hindus e ingleses esperando nos degraus do rio Hooghly para assistir à cerimônia, 6 deles ficaram com muito medo de continuar. Eles temiam que a multidão os matassem. No final, William Kelly batizou Krishnapal e seu próprio filho Félix naquele dia. Ele fez parte do culto em inglês quando batizou Félix e em bengali quando batizou Krishnapal. Então eles cantaram um hino em inglês e outro hino escrito por Rambucho em bengali. Quando Félix e Krishnapal saíram da água do rio Hooghly depois de seus batismos, muitos homens e mulheres europeus estavam lá para recebê-los como irmãos cristãos. Entre eles estavam o governador Bie, que foi levado às lágrimas ao apertar a mão de Krishnapal. Outra pessoa do grupo era Charlotte Rumon, que morava na casa grande ao lado da missão. Charlotte Rumon era uma condessa rica e bem educada da Dinamarca. Ela era uma inválida e viera para a Índia na esperança que o clima quente melhorasse sua saúde. Charlotte nunca tivera tempo para religião, até que começou a ter aulas particulares de inglês com William Kelly. Conforme ela aprendia sobre o trabalho em que William e os outros membros de seu grupo estavam envolvidos, seu fascínio crescia e logo ela era atraída para as atividades da casa missionária. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, com a cabeça ainda cheia de atividades do dia, William Kelly começou a pensar sobre o que estava por vir para a missão. Ele tinha certeza de que agora eles tinham alcançado os primeiros convertidos. As coisas ao redor da casa da missão se tornariam mais agitadas do que nunca. De fato, grandes mudanças estavam por vir.